Vou trazer para você agora o vídeo da Polícia Civil que conseguiu impedir um ataque terrorista ao show da Lady Gaga. Ontem nós tivemos esse show, que pode ter chegado a 2 milhões de pessoas, um recorde de público, uma coisa realmente assustadora o que a gente vê, uma ação que a gente tem que parabenizar o Rio de Janeiro, porque essas ações são muito importantes para a melhoria, inclusive, dos comerciantes. Elas geram milhões e milhões para o Rio de Janeiro, e é o Rio de Janeiro a cidade que se consolida como a principal cidade de turismo aqui no Brasil, e de fato essas ações elas realmente somam muito a esse projeto todo, desenvolvido inclusive pelo prefeito Eduardo Paes. Agora a questão é que um ataque como esse, ele poderia mudar por completo toda essa história, e a gente poderia ter uma situação terrível ali. O ataque ele visava os fãs, os gays, né? Porque a gente sabe que nós temos muitos gays que são fãs da Lady Gaga, e crianças. Então, veja bem, nós temos uma situação extrema aqui no Brasil em que esse discurso que a gente chama de LGBT-fóbico, né? Ou a gente tem outros nomes, mas vamos colocar esse discurso de extrema-direita, ele passa por caminhos perversos. E eu quero mostrar aqui para você como que, de forma até meio disfarçada, esse discurso ele está sendo divulgado amplamente nas redes sociais. E mostrar para você o perigo que é a gente continuar no nosso país sem que a gente trate diretamente sobre os problemas nas redes sociais, sem que a gente regularize as redes sociais e regulamente. São duas coisas distintas, regularização e regulamentação. E a gente tem visto isso sendo defendido exatamente por essas pessoas de extrema direita que acabam, no final das contas, proporcionando essa situação macabra para o nosso país. Eu quero trazer para você essas informações, e eu considero elas muito importantes, porque nós estamos vendo aqui na prática o que está acontecendo. Eu quero trazer antes algumas postagens nas redes sociais para você entender como que as coisas acontecem. Eu não vou ler as postagens, mas vou trazer, por exemplo, essa aí é a postagem da Amanda Vettorazzo, né, uma extremista de direita do MBL, que se elegeu recentemente vereadora pelo MBL de São Paulo, que coloca esses discursos de ódio. Mas isso daí, eles até colocaram um apelido de Neide Gaga, né? E espalharam postagens contra o show, falando contra as pessoas, que é o público da Lady Gaga. E essas postagens, elas inundaram as redes sociais nos momentos anteriores ao show da Lady Gaga. Tem um perfil, por exemplo, um perfil no Twitter, que é um perfil de um extremista, que se diz um perfil de humor. Só que esse humor dele, ele já destilou o ódio, ele chama a Lady Gaga, por exemplo, de satânica, ele fala a respeito do público, e esse perfil, esse Joaquim, ele se dedicou nos últimos dias a colocar várias, tem dia que ele coloca mais de 10 postagens, quase uma postagem por hora, contra a Lady Gaga e com críticas ao evento. E esses perfis, você vê, é um perfil de humor, tá contando piada e não sei o quê, mas você consegue entender o final da história, quando que as coisas terminam? Porque, veja bem, quando nós tivemos aquele sujeito que se explodiu lá na frente da Estátua da Justiça, lá em Brasília, a gente foi pesquisar a respeito e esse sujeito ele se alimentava pelas redes sociais. Era um sujeito que consumia conteúdos de extrema direita e que acreditava, né, porque ele faleceu, ele acreditava que o STF era o grande vilão da nossa democracia. Ele foi lá tentar explodir a estátua da Justiça, a mesma que provocou essa polêmica em torno da pichação com o batom, e ele se explodiu. Nós temos depois, inclusive, a divulgação, que é lógico que eu não vou trazer aqui, né, de como ficou o crânio dele. Ele perdeu metade do crânio. Ele explodiu uma bomba na própria cabeça. E a gente tem que entender, tudo bem, pode até ser que esse sujeito, você vai dizer, Clayson, mas ele tinha um problema psicológico, ele tinha uma coisa... Tudo bem, eu até acredito que sim, tudo bem não, né? Eu acredito que sim, ele possa ter um problema psicológico, mas é exatamente aí que está o problema. Quando a gente não tem regulamentação nem regularização, as informações da internet, elas caem nas mãos de pessoas que já têm problemas, e esses problemas, eles acabam sendo potencializados por essas postagens. Então a gente não sabe. Você está acompanhando aqui o canal, você fala, pô, Cláudio, isso é impossível que uma pessoa vai querer explodir uma estátua da Justiça lá em Brasília e no meio do segurança e tal.
Aconteceu. É impossível que alguém vai querer fazer um ataque terrorista. Quase aconteceu. Então a gente tem que levar em consideração esses fatores porque nós estamos numa situação horrível no nosso país, em que essas postagens de ódio, esses discursos de ódio, eles apresentam uma profusão enorme e chegam num ponto em que nós vimos com relação a esse caso que nós estamos trazendo no vídeo de hoje. Eu vou trazer esse vídeo da Polícia Civil sempre pedindo para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal. E eu estou pedindo muito para as pessoas que acompanham o nosso trabalho para que votem no nosso IBEST. Nós estamos concorrendo em 2 categorias, que é jornalista e influência de política. Então, por favor, está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado os links. Vote no nosso IBEST, dê essa força para a gente. Vamos ao vídeo divulgado pela Polícia Civil desse sujeito que foi preso agora há pouco. É claro que nós vamos parabenizar a Polícia Civil por essa ação, mas a preocupação é muito grande. A gente tem o principal responsável que foi preso, mas existia um grupo em torno, pessoas que uma alimentava a outra, e eles tinham esse grupo em rede social, e por intermédio desse grupo eles instigavam um ao outro ao cometimento de crimes. É muito grave o que nós estamos vivendo no nosso país. A extrema-direita, ela é vista hoje com pessoas que têm uma opinião política. Eles querem trazer isso. É crime de opinião. Não é. Não é opinião política quando você ataca a honra de uma pessoa, como fizeram recentemente com a presidenta do PT e agora ministra Gleisi Hoffmann. Quando você ataca a honra de uma pessoa, você não está tendo uma opinião. Você não tem uma opinião quando você ataca a honra de uma pessoa. Você não tem uma opinião quando você comete um crime. É importante a gente colocar isso. Opinião está em outro fator, opinião política, você deve ter sim, e tem que ser respeitado, mas não é sobre isso que nós estamos falando. E agora essa situação gravíssima que acontece no nosso país. Peço para você colocar os comentários sobre o que você acha aqui na descrição, coloca aqui os comentários. A gente tem sempre aquela dica especial sobre a renda extra e apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Pode ser hoje mesmo, domingo, se você tiver um tempo de sobra aí, você já pode entrar aqui na primeira descrição e aí você tem também o link para você saber a respeito dessa escola de negócios. Vale muito a pena mesmo, vale muito a pena. Entra aqui nesse primeiro link da descrição e eu vou explicar tudo para você, eu vou trazer todos os detalhes para você, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que vote no nosso IBEST, né, nas 2 categorias, jornalista e influência de política, para que ajude o nosso trabalho sendo membro aqui do nosso canal. Nós recebemos ontem um novo apoiador, então obrigado a você que entrou aqui ontem, fiquei muito feliz, mais um apoiador aqui no nosso Apoia-se. Se você puder nos ajudar, vai ser muito importante para o nosso trabalho. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, a gente agradece as pessoas que estão sempre com a gente, ajude o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.